Fala aí, galera da comunidade, sou matemático Luciano. Dando continuidade ao tópico de conjuntos, este vídeo será a segunda parte com o tema conjunto das partes, número de subconjuntos de um conjunto. Então, no vídeo anterior, já foi deduzida uma relação que determina a quantidade de subconjuntos produzido por um conjunto A de n elementos. É essa aqui, 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Vamos agora, nesse vídeo, fazer alguns exemplos de aplicação. Determine o número de subconjuntos de um conjunto A que possui 4 elementos, 11 elementos, 589 elementos. É bem simples, aplicação direta da fórmula. Para 4 elementos, temos n igual a 4. Utilizando a fórmula 2 elevado a n, que é 4, fazendo os cálculos aqui, acharemos 16. Então, um total de 16 subconjuntos. Então, como o conjunto possui 4 elementos, automaticamente ele produzirá 16 subconjuntos. Para 11 elementos, temos n igual a 11. Utilizando a fórmula 2 elevado a n, que agora é 11, fazendo os cálculos aqui, acharemos 2048, no caso aqui, subconjuntos. E para 589 elementos, temos agora aqui n igual a 589. Utilizando a fórmula 2 elevado a 589. Repara que a potência 2 elevado a 589 vai gerar um número muito grande. Então não há necessidade de se perder tempo fazendo esse cálculo. Então, nesse caso, essa potência pode ficar indicada como a resposta final. Então, se o conjunto A possui 589 elementos, automaticamente ele vai produzir 2 elevado a 589 subconjuntos. Simples assim. O segundo exemplo é muito parecido com o primeiro. Temos aqui, olha, até as mesmas quantidades de elementos aqui do nosso conjunto de referência, que é o conjunto A. Sendo que agora eu quero a quantidade de subconjuntos não vazios. Então, determine o número de subconjuntos não vazios de um conjunto A que possui 4 elementos, 11 elementos e 589 elementos. Ou seja, as mesmas quantidades de elementos do exemplo anterior. Mas sendo que, quando você vai fazer a descrição de todos os subconjuntos do conjunto das partes, um conjunto já é certo de fazer parte, que é o próprio conjunto vazio. Mas sendo que, se eu quero esse total de subconjuntos, mas eu quero que eles sejam não vazios, é só você pegar esse total e retirar uma unidade. Então, dessa fórmula 2 elevado a n, olha o bizu. Você vai fazer o cálculo normalmente, e ao final dessa resposta é só subtrair uma unidade. Aí a gente tem aqui nesse caso o total de subconjuntos não vazios. Então aqui é o total de subconjuntos. Ao retirar o conjunto vazio, ou seja, retirando esse único subconjunto, aí no caso aqui a gente retira uma unidade. Aí sim a gente vai ter o total de subconjuntos não vazios. Então por essa relação, a expressão 2 elevado a n, que é o número de subconjuntos, e ao final subtrair uma unidade. Aí fica a expressão 2 elevado a n, no final, menos 1. Tá? Vou aproveitar as respostas, né, do exemplo anterior. Então, eu quero determinar agora o número de subconjuntos não vazios de um conjunto A que possui 4 elementos. Então, com 4 elementos, ele possui um total de 16 subconjuntos. Mas, como eu quero não vazios, é só tirar uma unidade. Então, temos aqui na realidade um total de 15 subconjuntos não vazios. E agora, para 11 elementos. Então, no exemplo anterior, vimos que, quando o conjunto A possui 11 elementos, ele vai produzir 2048 subconjuntos. Como eu quero não vazios, vou pegar esses 2048 e
tirar uma unidade. Teremos aqui, então, na realidade, 2047 subconjuntos não vazios. E agora, para 589 elementos. Então, temos 2 elevado a 589 menos 1 aqui no final, subconjuntos não vazios. Fica nessa expressão mesmo, tá? Não vazios. Então, são esses exemplos de aplicação dessa nossa segunda parte. Nos próximos vídeos, vamos aprofundando um pouco mais com outros exemplos e aumentando um pouquinho o grau de dificuldade. Então, até a terceira parte com outros exemplos. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi!